Tudo bom, pessoal? Eu vou explicar um pouco sobre uma válvula, uma triodo, certo? E daí eu vou dar uma explicação dos componentes em volta dela. Eu vou passar a vinheta rapidinho e já vamos ao que interessa. E daí, pessoal, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho uma válvula triodo, né? E aqui eu tenho um sinal de guitarra, pessoal, do amplificador de uma guitarra, ó. E daí eu coloquei um capacitor aqui, pessoal. Para que serve esse capacitor aqui, ó? Esse capacitor aqui de 22 microfarad é um valor insignificante, porém ele se carrega rapidamente, né? E ele bloqueia a corrente contínua, pessoal. Para que ele serve? Ele evita que meu sinal aqui seja distorcido. Que legal isso, né? E daí eu tenho um resistor aqui de 1 mega. Para que é esse resistor de 1 mega aqui, ó? Eu vou manter o 0 volt aqui, ó, no terra, né, pessoal? E ele vai impedir que meu sinal aqui, ó, desça pro terra. Vocês entenderam? O resistor aqui, ó, ele traz essa diferença de potencial, essa queda de tensão sobre ele aqui, ó. Ele mantém o meu sinal aqui em cima, pessoal. Olha que interessante saber disso. E daí o que acontece? Eu tenho um filamento aqui da válvula, esse filamento com 6,3 volts, ó, ele vai entrar em aquecimento, né, pessoal? E eu tenho o meu catodo aqui, ó. O catodo, tá? Escrevi aqui catodo, certo? Catodo. Escrevi de outra cor. Catodo, ó, pessoal. Catodo. Certo? O meu catodo, ele vai ficar em torno de 2 volts aqui, pessoal. Por quê? Porque ele vai segurar essa tensão por causa desse resistor aqui, ó, pessoal. Esse resistor aqui, ó, ele mantém 0 aqui, ó, ele traz essa diferença de potencial e mantém o meu catodo com 2 volts, certo? E daí o que acontece, ó? Quanto menor for a resistência aqui, ó, quanto menor a resistência que eu tiver aqui, ó, maior vai ser o ganho, pessoal. Vai na contramão. Quanto menor o resistor que eu tiver aqui, ó, maior vai ser o ganho. Tá? E quanto maior o resistor, eu coloquei entre 820 ohms e 1500 ohms. Quanto maior o resistor, menor o ganho. Certo, pessoal? O resistor ajuda no que? Em manter, pessoal, manter o que? Os 2 volts. Certo? O que acontece, ó? Do catodo aqui, ó, como o filamento da válvula aquece, vão se desprender elétrons, né, aqui do catodo, né, pessoal? Vão se desprender. E daí eu tenho a minha placa controladora aqui, ó. Essa placa controladora não é regra, né, pessoal? Quando aqui no catodo tá 2 volts, aqui na placa controladora tá menos 2, retendo meus elétrons. Tá, pessoal? Retendo meus elétrons. E daí o que acontece? Aqui em cima eu tenho uma alta tensão, né, pessoal? 370 volts, tá? Que vai ter uma carga sobre esse resistor aqui, ó. A gente sabe que o resistor, ele diminui a corrente elétrica, né, pessoal? Chegando uma tensão aqui de 290 volts, mais ou menos. Certo? E daí o que acontece? Quanto mais positiva ficar essa placa aqui, ó, mais ela vai empurrar os elétrons aqui, ó. Entenderam, pessoal? Mais ela vai empurrar os elétrons. O que acontece aqui, ó? Se eu tiver um resistor de menor valor, vocês concordam que a tensão aqui vai ser menor? A tensão aqui sendo menor, a minha placa controladora aqui, ó, vai ter uma diferença de potencial maior. E tendo uma diferença de potencial maior, os elétrons vão ficar retidos aqui, ó.
certo, pessoal? Os elétrons vão ficar retidos aqui, ó. E conforme eu aumento a minha resistência, por exemplo, de 1500 ohms, eu vou aumentar aqui, pessoal, o que? Eu vou diminuir a diferença de potencial. Se eu diminuo a diferença de potencial, eu diminuo a queda de tensão. Concorda comigo? Se eu aumento a diferença de potencial, eu aumento a queda de tensão. Entendeu? Ou seja, pessoal, explicando assim, ó, a grosso modo, quanto maior a diferença de potencial, maior o fluxo de elétrons. Né, pessoal? Concorda comigo? Maior a corrente elétrica. E o que é a potência, pessoal? Potência não é a tensão vezes corrente. Se eu tenho uma maior corrente elétrica aqui, ó, se eu tiver uma maior corrente elétrica aqui, eu tenho uma maior, eu aumento o ganho, então, pessoal. Entendam isso? Então, se eu colocar um resistor aqui num valor muito alto, ó, entendam bem, pessoal. Se eu colocar de 1500 ohms aqui, ó, concorda comigo que a diferença de potencial vai ser menor? Se a diferença de potencial é menor, a corrente também é menor. Então eu diminuo o ganho. Entendo? E para que é esse capacitor aqui, ó, de 22 microfarads? O capacitor, pessoal, ele estabiliza. A gente tem que entender que o papel do capacitor aqui, ó, é para estabilizar. Entendam? O capacitor, ele estabiliza. Ele traz estabilidade no circuito. Na falta, ele completa. Qual é o papel do capacitor num circuito elétrico? Eu diria assim, ó, a grosso modo eu estou falando, tá, pessoal? Ele preenche os vales, ele preenche as faltas e absorve os excessos. Esse é o papel do capacitor. Por isso que ele traz estabilidade no circuito da válvula. Certo? Então, o que acontece? Eu colocando um resistor aqui de menor valor, tá? Ele vai manter uma tensão menor aqui, e como a placa controladora, ó, ela vai ser mais negativa, né? Enquanto que o cátodo é mais positivo. Existe uma diferença de potencial maior, existe um fluxo de corrente maior. Entendam, pessoal? Então, havendo um fluxo de corrente maior, havendo uma diferença de potencial, o que é a potência? É a tensão da corrente elétrica, né? Daí surge o ganho, né, pessoal? Surge o ganho. Que legal entender esses componentes, né? E aqui é onde eu vou pegar meu sinal, ó, pessoal. Aí eu vou ter outro capacitor de filtro aqui, ó. O capacitor, pessoal, a gente sabe que ele, após o carregamento dele, o que acontece após o capacitor se carregar? Ele é uma chave aberta para corrente contínua. Ele é uma chave aberta aqui para corrente contínua. Porém, para corrente alternada, pessoal, ele é um curto-circuito. Entenderam? Para CC, corrente contínua. A corrente contínua aqui, ela acaba com o sinal da minha guitarra, né? Enquanto que a corrente alternada é o que eu preciso, né, pessoal? Então, o capacitor pós-carregamento, ele vira uma chave aberta para aquilo que atrapalha o som da minha guitarra, que seria a corrente contínua. Porém, ele vira um curto-circuito para corrente alternada. Que legal isso, né, pessoal? E daí eu tenho mais um resistor aqui, ó, de 1 mega ohm. Para que esse resistor? Para manter o meu sinal, pessoal. Para manter a diferença de potencial, para manter o zero aqui no terra e o meu sinal não descer para cá. Pessoal, era só para dar uma explanada sobre esse circuito, certo? E daí eu dei uma explicação de forma geral, mas é interessante que nós entendamos que a válvula, lá embaixo, ela tem o filamento que aquece, né? Eu tenho o cátodo,
onde fica em torno de 2 volts ali no catodo. Eu tenho a placa controladora que vai controlar os elétrons, que ela vai ser mais negativa que o catodo. Se o catodo é 2, a placa controladora é menos 2, né? E eu tenho o anodo lá em cima, ó, onde recebe toda a carga, né, pessoal? Onde eu tenho um resistor que tem que ser de um valor bem significante lá em cima, porque imagina, entra 370 volts, né? E daí, como eu falei para vocês, pessoal, quanto maior a diferença de potencial, se eu colocar um resistor de 820 ohms ali, ó, no catodo, ele vai trazer uma diferença de potencial menor em relação à placa controladora. E trazendo uma diferença de potencial menor, vocês concordam comigo que a corrente vai ser menor? Agora, se eu coloco um resistor ali de 1500 ohms, vocês concordam comigo que ele vai manter uma tensão maior sobre o catodo? Ele vai manter uma diferença de potencial, uma distância maior entre o catodo e a placa controladora. Eu estou falando em relação à tensão. E tendo maior potencial em relação um do outro, existe um maior fluxo de corrente. Entenderam, pessoal? Então, o que eu quero dizer? Ó, um resistor de 820 ohms, ele é menor a resistência. Ele mantém uma diferença de potencial maior entre o catodo e a placa controladora. Tá? Ele mantém uma diferença de potencial maior com resistor menor, aumentando o fluxo de corrente. Se eu colocar um resistor de 1500 ohms, concorda comigo que diminui a diferença de potencial, certo? Porque ele vai segurar uma tensão maior ali no catodo, vai chegar mais perto da tensão da placa da controladora. Chegando mais perto, diminui o fluxo de corrente. E o que é a potência, pessoal? Potência não é tensão vezes corrente? Então, entendamos essa lógica, certo? Entendamos essa lógica, que para aumentar o meu ganho, eu tenho que colocar um resistor menor no catodo. E eu preciso de um capacitor de 22 microfarad, porque quanto maior, ó, outra coisa, quanto maior o capacitor ali, ó, quanto maior o capacitor, maior o ganho. Vocês veem que o capacitor vai na contramão do resistor, né? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que entender essa lógica, pessoal. Ó, quanto maior a capacitância, eu tenho um capacitor ali de 22 microfarad. Ele vai manter estável o circuito, né? Mas se eu colocar um capacitor de 100 microfarad, concorda comigo que ele estabiliza mais? Ele melhora o desempenho. Ele traz uma estabilidade. Quanto mais microfarad, mais estável fica. Certo, pessoal? Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, valoriza o meu canal, pessoal. Deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo